EIF Soluções Planejadas. Solução completa para a sua casa. Olá, boa noite. A gente confere imagens ao vivo do trânsito na Avenida Borges de Medeiros. Agora você vê também como está o fluxo de veículos na Avenida Cristóvão Colombo. O menino morreu atacado por um cão da raça Pitbull hoje em Capão da Canoa. Determinadas raças deveriam ter seu comércio proibido. Quais os tipos de cães com maior potencial para ataques contra crianças e adultos? E 2.800.000 camisinhas serão distribuídas durante o carnaval aqui no Rio Grande do Sul. E há um motivo para essa preocupação. O estado é campeão na média de casos de AIDS por habitante. E hoje o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, esteve em Porto Alegre visitando as obras do Beira-Rio e da Arena. Será que tivemos avanços e novidades sobre a Copa do Mundo em Porto Alegre? Daqui a pouco falamos sobre isso. E a nossa rede Skype está a mil. Hoje é a vez de vermos como os holandeses aproveitam o frio para patinar, gente, nos canais que estão congelados em Amsterdã. E quem nos traz essa reportagem é a nossa correspondente Bárbara Charim. Então fica ligado, TV Com Tudo Mais está só começando. O TV Com Tudo Mais de hoje começa com uma notícia triste. O ataque de um cachorro no litoral terminou com a morte de uma criança de 5 anos. O menino ainda chegou a ser socorrido, foi transferido para Porto Alegre em um avião da Brigada Militar. O ataque do cão, uma mistura das raças Pitbull e Rottweiler, aconteceu no início da tarde na casa de amigos em Capão da Canoa, perto de onde mora a família do menino Gustavo Luiz Gomes de Souza. Segundo a Polícia Civil, o menino estava dentro desta casa brincando com uma vizinha. Ele teria ido até o pátio onde o cachorro estava amarrado. Foi neste momento que o cão atacou a criança. Bruna contou que a irmã dela, de 11 anos, e Gustavo estavam sozinhos na residência. Eles estavam jogando videogame, aí nisso ele convidou ela para tomar banho de piscina. E ela disse que tinha que lavar a louça. E ele foi ali para olhar a piscina. E nisso o cachorro pegou ele. Eu cheguei lá, já estava aquela tragédia. O morador da casa ao lado socorreu o garoto, que foi mordido no pescoço. Me sentei para almoçar. Daí, de repente, eu vi a guria gritando: o cachorro tá pegando uma criança. Pulei aqui pelo muro, aí e saltei onde estava o cachorro, estava pegando a criança. O dono do cachorro autorizou os policiais a sacrificarem o animal. Gustavo recebeu atendimento no hospital de Capão da Canoa, mas precisou ser transferido para a capital em um avião da Brigada Militar. Uma mini UTI foi improvisada na aeronave. A equipe que acompanhou o garoto disse que ele teve que ser reanimado pelos médicos durante o voo e na chegada. Gustavo foi levado para o HPS, mas não resistiu. E quais são os cuidados que donos de cães de guarda devem ter em casa? Será que alguma raça que é considerada mais perigosa deveria ter a venda proibida? Para responder essas e outras questões, recebemos um especialista em comportamento de cães, o Roberto Cante Gonçalves, e o sargento Evaldo Dornelles da Silva, que é adestrador do canil do Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar. Roberto, boa noite. Boa noite, Sara. Infelizmente, a gente está aqui motivado por uma situação tão triste como a situação desse menino. E aí vem aquela pergunta, volta o debate em redes sociais, volta o debate na televisão, no rádio, né, pela internet. Existem raças que são mais perigosas e mais do que isso, existem raças de cães que não deveriam ser animais domésticos, na sua opinião, de adestrador, de pessoa que conhece esse comportamento? Bom, assim, eu não acredito que esse ou aquele perfil de cachorro deve ou não ser extinto da forma que as pessoas entendem. Essa raça não pode existir ou aquela raça é... Nós temos que definir o seguinte: não existe um cão mais agressivo que o outro, existe um cão mais dominante que o outro. Essa dominância relacionada a um proprietário não habilitado pode gerar um cão agressivo.
Mas o cão em si não nasce agressivo, ele nasce dominante. Né? E isso vai variar de espécie para espécie, porém não se pode definir determinada raça como agressiva. Eu tenho clientes e casos em que o labrador foi extremamente agressivo, arrancando a bochecha e o óculos do irmão, e eu tenho casos, principalmente em São Paulo, que nós colocamos pitbulls para fazer trabalho no hospital. Então não se pode mais definir o comportamento do cão em relação à sua raça, e sim ao ambiente onde ele vive. Um cão preso numa corrente por um longo período, ou mesmo até por um curto período, vai apresentar desvios de comportamento, os quais nós não temos mais como prever no futuro como vai se comportar esse cão em determinada situação. É muito comum que um cão feroz ou um cão que ataque seja colocado dentro de uma residência na coleira e na guia, né? É corrente, a guia para passeio, mas na corrente. E a pessoa não constrói um canil, pensa assim, bom, estou com ele seguro. E muitos especialistas já disseram, cão feroz não pode ficar em corrente, que isso prejudica, deixa ele ainda pior. Em qualquer caso, tanto o cão que tenha alguma índole de agressividade, quanto um cão extremamente manso, ele vai ter problemas de comportamento. Pelo fato da corrente, ou pelo fato do isolamento social no canil, ou pelo fato de ficar o tempo todo dentro da casa, sem sair para a rua. Eu tenho uma casa com um pátio muito grande, então todos os problemas do meu cão estão resolvidos, não é verdade? Ele precisa sair para a rua para socializar, ele precisa ver outros cães, outras pessoas, carrinho de bebê, bicicleta, ele precisa socializar com o mundo no qual ele vai viver, ele não pode ficar isolado. O ser humano tem um raciocínio, uma inteligência muito maior que de um cão, né? E mesmo o ser humano, se colocado numa corrente ou colocado em isolamento social, ele vai ter problemas de comportamento. Obviamente, então, o cão também terá. Bom, sargento, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. Também. A gente sabe que os cães da Brigada Militar sempre são assinalados como exemplares, né? Em momentos de extrema tensão. Por exemplo, um jogo de futebol, os cães estão virados para a arquibancada, o pessoal gritando, jogando coisas, e eles ali sentados, né? nem ao toque de vocês. Como é que é feito esse treinamento? Aí são escolhidos os cães da raça pastor alemão, não sei se ainda existe dessa maneira, né? Na minha época o cão mais bravo era o pastor alemão e o Doberman, né? Na minha infância. Sim, os cães que são utilizados por nós são o pastor alemão, pastor belga de Malinois, Rottweiler e labrador. E o princípio do adestramento, desde quando o cão chega para o adestrador dele, ele é sempre colocado numa situação de ser socializado. Ele sempre vai trabalhar com a matilha, com o restante dos outros cães, para que não aflore esse instinto de dominância dele, e ele aceite que o dominante, quem comanda ele, é o policial que está na ponta da guia. Isso é importante, né? Ou seja, nós muitas vezes tratamos o nosso animal como filho, como pessoa, mas para o cão, ele nos olha, ele nos identifica como integrante da matilha e entra em conflito para ver quem vai dominar. Não, na verdade, para o cão é muito mais simples que o condutor dele, tanto o policial, uma pessoa que não tenha tanto conhecimento, assuma a liderança, vai tirar como se fosse um peso dos ombros dele e ele vai aceitar de bom grado. É muito simples. Que interessante isso, né? O cão prefere ser dominado. Ele tem menos ônus para ele ser o seguidor. Ele prefere ser o seguidor. Ele vai optar em ser líder se ele não ver no grupo dele um seguidor. O grupo dele inclui todo mundo que estiver dentro de casa. No caso do boy, inclui os cães e todos os outros soldados que trabalharam com esse cão. Todos os policiais que trabalharam com esse cão vão ter que ter o controle, porque senão ele não consegue sair com aquele... Ele só vai poder sair com um soldado. Não sei como é que funciona no boy, mas tem várias situações que nós trabalhamos com 10, 15, até 20 cães, cada um com seu condutor. Mas sempre é o mesmo condutor com o cão? Normalmente é o mesmo condutor, mas todos os cães respeitam todos os adestradores. Porque a gente tem um rodízio que todos os policiais têm que alimentar aqueles cães, tratar daqueles cães. Então os cães já reconhecem eles até pelo odor. Se em algum momento um cão do boy, ele não age como era esperado, ele tem uma atitude que pode ser perigosa, ele é retirado, ele é ressocializado ou esse cão já não pode mais trabalhar com vocês? Isso aí tudo é observado no período de adestramento dele. Até os 6 meses de idade ele fica com o condutor dele para criar um vínculo de amizade. E aos 6 meses ele chega para o canil do boy para trabalhar conosco. Dos 6 meses até 1 ano vai ser onde vai ser feita toda a parte de adestramento e socialização. E nesse período a gente vai ver o perfil daquele cão, se ele vai ser um bom cão de polícia ou não. Bom, Roberto, a gente vê muito aqui notícias de ataque a crianças. Se a gente pensar um pouco, a criança ela tem uma estatura menor, ela está mais próxima de uma dimensão
que o cão pode atacar. Ele entende a criança como o quê? Por que ele ataca mais a criança? Com alguém abaixado, sentado, né? Isso vai depender também da situação que aquilo ocorre, mas durante muito tempo se acreditou que os cães viam as crianças como presa e por isso a atacar, né? Isso hoje já se sabe que não é. Isso não é verdade. Não se entende mais isso como sendo uma verdade definitiva. Por isso que eu falei que depende muito da situação. Numa família, não foi o caso, mas numa família onde o cão tem uma falta de socialização, onde ele fica preso numa corrente, ele vai tentar ganhar a liderança iniciando pelos membros mais fracos do grupo, coincidentemente ou um idoso ou uma criança. Ele vai, se não for contido, chegar até o pai ou a mãe, o que for. Mas isso não é porque o cão é malvado, é mau caráter, é instintivo. Ele vai fazer isso naturalmente no seu grupo, ele também faria o mesmo. Começaria pelo membro mais fraco para tentar ganhar a posição social dele. Atacando, é por isso que o cão ataca? Atacando, porém, normalmente, em 99,9% das vezes, o cão